não adianta você tentar mentir pra mim porque eu te conheço. Tu começa um período de cutting, passa ali as 2, 3, 4 primeiras semanas de boa, coisa fina, mas é o planejamento começar a apertar um pouquinho que tu começa com essas histórias aqui, ó. Preciso de uma pizza. Nutri, me dá um carbo, bicho, eu não aguento mais ficar sem carboidrato. Nutri do céu, eu preciso de um sorvete, cara. Tu não consegue me lembrar uma refeiçãozinha livre aí? Eu tô depletado de carboidrato, veja bem. Eu tô com uma sensibilidade à insulina elevada pelo percentual de gordura que eu já perdi, então eu mereço. Tu começa a inventar umas histórias dessas na sua cabeça, né não? Hoje eu vou te mostrar os 2 principais motivos pelos quais você passa por essas situações e acredite você ou não, isso definitivamente não é mera falta de vergonha na cara. Muitíssimo pelo contrário, existe uma região do seu cérebro que está fazendo com que você esteja muito pouco racional em relação à sua alimentação e eu vou mostrar hoje como é que você faz para corrigir essa rota. Isso daqui é um conhecimento extremamente aprofundado da minha pós-graduação, inclusive de neurociência do comportamento, então por favor, cidadão, dá trabalho para fazer uma coisa dessa, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque eu vou te mostrar uma área importantíssima do nosso cérebro a partir de agora. Essa área é o famoso córtex pré-frontal. Se você nunca se deparou com isso, fica tranquilo que eu já vou te explicar o que é a principal função dele. Claro que ele tem outras, mas tem uma que vai ser muito importante para a gente aqui. Fato é que o córtex pré-frontal tem uma relação direta com a nossa capacidade de tomar decisões que muitas vezes não envolverão algum tipo de recompensa imediata, mas vai nos fornecer algum tipo de recompensa no médio e longo prazo. O nome disso é desconto temporal e parte do pressuposto de que, por um exemplo, se tu tem um pote de Nutella, evidentemente, um alimento que você pode não gostar, mas você sabe que a maioria das pessoas gosta porque ele junta algumas coisas, como por exemplo a presença de carboidratos, junto à presença de gorduras, junto à presença de sódio, e tudo isso torna um alimento hiperpalatável, ou seja, muito recompensador para o nosso sistema de recompensas. Isso faz então com que a gente tenha muita dificuldade em estabelecer limites para esse consumo. Mas beleza, a aula não é sobre isso. Fato é que vocês já sabem que, por exemplo, para eu deixar de comer uma Nutella agora, ou qualquer coisa que você gosta, em prol de ter um shape daqui 6 meses, essa é uma escolha um tanto quanto difícil para o nosso cérebro, que tem a sua raiz muito enviesada para um lado de sobrevivência. Então, esse planejamento de médio e longo prazo provém de uma área relativamente nova no nosso sistema nervoso, mas que de alguma forma parece ser de difícil acesso para uma boa parcela das pessoas. Esse é um exemplo totalmente relacionado ao nosso lifestyle, mas tranquilamente a gente pode trazer isso para o evento financeiro, que é basicamente que todos os trabalhos estudam e vem um dado muito replicado, que é o seguinte: se tu oferece para uma pessoa 50 pila agora, ó, tô 50 reais na tua mão, e você oferece para essa pessoa o dobro desse valor, ou seja, 100 reais, só que ela vai ter que esperar um mês para ter esses 100 reais, ela tende a escolher os 50 reais agora, mesmo que ela não esteja em condições socioeconômicas desfavoráveis, mesmo que ela não esteja precisando daquele dinheiro para comer, por exemplo. O cérebro humano é basicamente programado para preferir recompensas de curto prazo, mesmo que isso envolva a gente perder literalmente o dobro de uma recompensa pelo simples fato de que a gente vai ter que esperar um pouco daquilo. Basicamente, esse desconto temporal que a gente aprendeu agora tem uma fortíssima correlação com uma região do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que vai, entre várias outras situações, nos trazer uma capacidade maior de racionalidade. É a região do nosso cérebro que nos permite racionalizar sobre as coisas, tomar decisões que não envolvem somente a nossa emoção ou até mesmo somente o nosso sistema de sobrevivência, mas uma decisão que faça sentido e corrobore com o que são os nossos valores, nossos princípios, enfim, tudo aquilo que envolve basicamente o que a gente viveu durante a vida e o que a gente conseguiu trazer da nossa vivência e muitas vezes da nossa sobrevivência para o que é o nosso estado atual. Essa publicação fez uma seguinte análise, pessoal: o que acontece no cérebro humano quando a gente escolhe um alimento mais saudável? Para fazer isso, eles basicamente deram algumas opções para essas pessoas, como por exemplo a possibilidade de escolher entre um bolo e um brócolis. E o que foi percebido nesse estudo é que quanto mais saudável era o alimento escolhido pelos participantes, maior era a ativação
do nosso córtex pré-frontal, que é uma região, não sei se vocês estão percebendo através dessa imagem, que fica basicamente na região frontal da nossa cabeça, ou seja, na região da nossa testa, por óbvio, atrás dela. E olha só, além do fato de que a gente percebeu nesse estudo que as regiões do córtex pré-frontal ficam mais ativas quando as pessoas escolhem uma comida mais saudável, essa atividade do córtex pré-frontal era muito maior em pessoas que tinham um alto autocontrole na tarefa do dinheiro que a gente acabou de ver, ou seja, as pessoas que sabem esperar recompensas futuras. Então percebam que o nosso cérebro não funciona como um interruptor de liga ou desliga. A pessoa que tem autocontrole na vida dela será capaz de transferir isso para o que é a alimentação dela, trazendo mais racionalidade sobre o ato de comer e não permitindo com que o nosso instinto de sobrevivência queira aquela recompensa a todo momento. Mas isso aí que eu disse para vocês no começo do vídeo, que tinham dois fatores primordiais, nossa, que dois horrível, para que a gente então consiga manter o nosso córtex pré-frontal saudável e hábil para que ele possa então permitir essa racionalidade por nossa parte. E eu já adianto para vocês que não existe nenhum tipo de milagre para fazer alguma hiperativação do nosso córtex pré-frontal, até porque esse equilíbrio é muito necessário. O exagero da atividade do córtex pré-frontal pode ser um tanto quanto prejudicial para a gente. Ao mesmo tempo, uma baixa ativação, uma baixa capacidade de funcionamento do nosso córtex pré-frontal pode atingir muito a nossa tomada de decisão alimentar, e o nosso sono é definitivamente uma das coisas que prejudica muito a nossa tomada de decisão. A partir do momento em que a gente tem uma noite de sono bem dormida, nós temos uma boa ativação do nosso córtex pré-frontal, um bom funcionamento do nosso córtex pré-frontal. E isso permite com que em várias situações durante o nosso dia a gente consiga uma minimização, uma redução da atividade da nossa amígdala. A atividade da nossa amígdala é um tanto quanto primitiva, então funciona muito bem para esse sistema de sobrevivência que a gente comentou, mas definitivamente não é a área que nos permite racionalizar sobre as coisas, não é a área que nos permite, por exemplo, fazer esse desconto temporal e compreender que a nossa meta pode demorar, mas ela vai chegar e ela é mais importante para mim do que um alimento. Não, a amígdala está muito mais para te deixar em desespero para a relação de um consumo de alguma coisa do que fazer você racionalizar e pensar, pô, Nutella é até gostoso, mas definitivamente não é uma coisa que vai me ajudar a atingir meu objetivo daqui 6 meses. É exatamente o que a gente percebe aqui quando ocorre uma privação de sono. O córtex pré-frontal numa baixa ativação faz com que a gente tenha uma hiperativação então da amígdala, que é justamente um sistema menos racional do nosso sistema nervoso, menos racional do nosso cérebro. Então definitivamente controlar as suas noites de sono é uma coisa importantíssima para você. E fora aquela faixa muito já bem conhecida de 7 a 9 horas de sono, que é normalmente o que um adulto precisa para conseguir viver bem a sua vida, a gente também não pode esquecer de otimizar esse sono, fazendo o que a gente chama de higiene do sono. Para fazer essa higiene do sono é importantíssimo que você evite luzes artificiais, por exemplo, evite contextos de estresse durante esse período final do seu dia, como por exemplo ficar trabalhando, resolvendo BO. Se for possível, otimize a temperatura do seu quarto para algo mais perto de 20, 22 graus aproximadamente. Deixe o ambiente limpo, tanto sonoro como também em relação a visual. Evita ficar com a televisão muito alta, evita ficar batendo as coisas, fazendo barulho, tocando bateria ou alguma coisa assim. E se possível, tenha um ritual. Muitas pessoas falam sobre efeitos supostamente milagrosos de chás, por exemplo, e por mais que existam alguns que possam, por exemplo, ajudar no aspecto de sono, como a passiflora, definitivamente não é nada milagroso, mas você ter um ritual nesse período da noite pode fazer sim com que você condicione seu corpo a compreender que aquela é a hora de dormir. Inclusive, ó, ponto importante, se você trampa de home office, pelo amor de papai do céu, sem usar a cama para trabalhar, cidadão. A cama deve ser uma espécie de sinal para o seu corpo de que é hora de dormir. Se você ficar trabalhando na sua cama, definitivamente você não vai conseguir trazer esse sinal para o teu organismo. E o segundo fator de importantíssima relevância para você deixar o teu córtex pré-frontal funcional é o gerenciamento dos seus níveis de estresse. Extremamente difícil de acontecer hoje em dia, mas é uma informação que eu preciso te trazer. Um cérebro estressado é um estresse que tem uma menor ativação da área do córtex pré-frontal e começa a apresentar respostas mais primitivas. Existe uma divisão que é basicamente para nível de informação, o nosso cérebro não é dividido por partes dessa forma aqui, principalmente a nível didático a gente pode basicamente trazer essas 3 áreas do nosso cérebro. Então nós temos algumas áreas mais novas, mais direcionadas para essas decisões mais racionais, ao mesmo tempo que nós temos ações instintivas numa parte mais reptiliana do nosso cérebro.
série. Eu preciso lembrar você que definitivamente ter um baixo percentual de gordura, consumir alimentos com pouco teor calórico, consumir alimentos que forneçam pouca recompensa, vai muito contra o que são os nossos instintos biológicos. Então, se você não permite com que teu córtex pré-frontal funcione de uma forma minimamente decente, a tendência é que você sempre se entregue para as tentações. E se você fizer os seus controles dos níveis de sono e dos seus níveis de estresse também, você vai começar a perceber que naturalmente existem alguns momentos de maior vontade de consumo de carboidrato, até mesmo os nossos comfort foods da vida, mas essa definitivamente não é uma regra, especialmente quando a gente consegue compreender que existe um objetivo muito maior e que a gente quer muito mais ali na nossa frente. Aquela recompensa de comida que vai durar 30, 40, 60 segundos na nossa boca, tenho certeza absoluta, é muito inferior, basicamente negligenciável, quando a gente compara com a felicidade que vários de vocês terão em ter um shape bacana, se sentir bem consigo mesmo, ter uma autoestima melhor. Só que pra gente conseguir racionalizar sobre isso, a gente precisa controlar nossos níveis de estresse e os nossos níveis de sono. Essas são orientações básicas que eu dou na minha clínica para que as pessoas consigam ter o melhor resultado possível, especialmente numa fase onde fica cada vez mais difícil descer o percentual de gordura sem ter essas vontades. Se você quer ter um planejamento e um acompanhamento individualizado, tá aqui em cima o QR Code da minha consultoria, é só você bater o teu celular aqui ou tirar um print também, fazer uma análise do QR Code, que você vai cair direto com o WhatsApp da nossa secretária. Eu espero ter te ajudado na data de hoje. Reforce, cidadão, dá trabalho pra fazer um negócio desse, então por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação. E ó, formato novo aqui, vocês estão percebendo, né? A gente tem uma luzinha aqui atrás, então se tu curtiu, por gentileza, também dá um feedback aqui pra mim nos comentários, que é bastante importante saber isso, beleza? Valeu, falou e fui!